Caso surja alguma dúvida durante as nossas apresentações, vocês podem, na própria ferramenta, ali na parte de perguntas, já ir colocando, tá? A gente já tem uma equipe que vai estar respondendo, e também a gente vai reservar um pouquinho no final para também sanar todas as dúvidas que ficarem, tá bom? Caso alguma interrupção de áudio, alguma coisa, vocês podem ir mandando ali também que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou me apresentar para vocês, né? Eu sou a Milena Greg, eu estou na companhia desde janeiro de 2019. A minha formação é administração, né? Eu fico aqui na matriz, sou focada, tenho especializações na parte de RH, tá? E vou falar para vocês um pouquinho dessa nova lei que vai estar entrando aí, né, em agosto, que essa era a previsão, né? Então, como eu acabei falando, a previsão dela é agosto, só que a gente sabe que no dia 3 de abril o Senado aprovou a prorrogação do início, né, para a partir, mudando para início de janeiro de 2021, só que essa emenda ela está parada lá na Câmara, aguardando a votação. Nesse meio tempo, foi aprovado no dia 30 de abril uma medida provisória, uma MP, a 959. Essa medida ela, vai estar postergando a data de início para dia 3 de maio de 2021. Tá? Só que a gente tem algumas atenções que a gente precisa ter, tá? É uma medida provisória, não sei se todos sabem, mas ela só tem validade de 120 dias, tá? Então, a partir da sua publicação, a partir do dia 30 de abril, essa medida ela passa a valer com um prazo de 120 dias. Nesse período, ela tem a necessidade de ser votada, tá? O Congresso tem que votar se decide aprovar ou rejeitar essa emenda. Se aprovada, ela vira lei, legal. Se ela não for aprovada, ela perde a sua validade. A gente tem que ter atenção porque 120 dias vai dar um prazo de agosto, tá? Se ela não for votada, ela cai e a gente passa a valer a nossa, né, o nosso início dessa lei para agosto também, tá? Então a gente tem que tomar algumas atenções nesse caso, tá? Então a gente sabe que no momento ela está postergada a data, mas a gente tem que acompanhar para ver se ela vai ser votada ou não, tá? Essa MP ela não fala da questão de postergar também a entrada, né, da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, ela continua tendo que ser nomeada até agosto, tá? E independente dessa postergação ou não, a TOTUS ela se programou para suas entregas, tá? Em agosto, porque a gente tem o que? O nosso intuito dessas entregas que já está acontecendo, né? A gente já tem alguns produtos com os releases que já estão acontecendo, então a gente ainda vai continuar com essa data, os nossos eventos permanecem, tá bom? Então, vou falar um pouquinho para vocês da evolução da lei, né? O Brasil ele já possui algumas leis que garantem essa questão de tratamento de dados pessoais, né? Então, desde 2010 já vinha essa preocupação como fazer o tratamento de dados, né? Se a gente observar, dentro do Código do Consumidor já possui, né, questão de tratamento de dados. Se a gente olhar a lei do Marco Civil da Internet também, a gente já encontra, né, algumas questões de compartilhamento, né? Então, durante esses anos, já vem essa questão, né? A gente também tem aquele cadastro positivo, onde também já tem particularidades, onde a gente tem que ir lá e falar assim, não, eu permito que os nossos dados entrem no cadastro positivo, né? Então, já tem algumas regrinhas. Só que desde 2010, o Brasil já vem se movimentando. Tá? Então, 2012 ele teve a entrada de lei, 2013 também, né? 2014 que foi a entrada do Marco Civil da Internet, né? Só que todo esse tempo, o que, que aconteceu? A gente não tinha nada tão focado. E em 2018, a União Europeia ela regulamentou a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, da União Europeia, conhecida como a GDPR. Essa lei ela acabou tornando-se referência, tá, na questão de regulamentação de proteção de dados no mundo inteiro. Então, a gente já tem alguns países que também já começaram a adotar essa lei, e aqui no Brasil não seria nada diferente, né? Então, no mesmo ano, 2018, foi aprovado através de uma medida provisória, que aí ela foi votada, isso virou lei, né? Ela alterou aquela lei que foi de 2012,
desculpa, 2014 do Marco Civil, ela alterou, trazendo o quê? A implantação da LGPD para 2018, tá? Então, como na União Europeia, o Brasil também viu essa necessidade, né, de regulamentar uma forma, né, geral, onde as empresas consigam manipular esses dados, né, principalmente aqueles que ocorrem dentro da internet, mas de uma forma padrão, tá? Então, aqui vou mostrar para vocês ao redor do mundo, a gente já tem países, né, que já está fortemente adequado, já possui a implantação da GDPR, tá? Como a gente tem países que estão adequados, eles não estão fortemente ainda, mas eles já possuem lei, né? A gente tem aqueles países que estão parcialmente adequados, temos países, né, onde a gente entra também, que vem com essa questão de proteção de dados pessoais, que vai ter uma agência regulamentadora que vai cuidar, né, de padrão, formalizar melhor como que a gente tem que fazer essas coletas, né. Como também a gente tem alguns países que já implantaram, pegaram a GDPR como base, mas não utilizaram ela como espelho e implantaram a sua lei de proteção de dados, mas a gente também tem aqueles países que ainda não se movimentaram, que não tem nenhuma lei específica sobre o tema. Então, a LGPD, né, ela entraria em agosto de 2020 agora. Ela vem para estabelecer, como eu disse, algumas diretrizes na questão de coleta, tá? A questão de compartilhamento dos dados de pessoa física. Essa lei, ela é para pessoa física, tá? A gente sabe que a pessoa jurídica lá no final de sempre de um CNPJ tem uma pessoa física, né? E essa sim tem que ser o quê? Ter uma coleta, uma diretriz, tá? Então essa lei ela é específica para pessoa física. Então ela vai o quê? Impor uma forma, né, da gente dar proteção naqueles dados que forem compartilhados, na questão de dados que foram compartilhados indevidamente, vai sofrer punições, né, caso descumpra. Então, isso já acontece lá na União Europeia, né, e ela só vem para forçar aqui no Brasil como que as empresas vão se aprimorizar, né, para ter uma melhor proteção de dados pessoais aqui dentro, tá? Então, essa lei ela tem um objetivo, né? Que é a questão de regulamentar. Hoje foi como eu falei para vocês, a gente tem várias normas que já falam em questão de coleta, mas a gente não tem nada que o quê? Que seja padrão. Então, a LGPD ela vai vir realmente para regulamentar a forma que a gente vai coletar e utilizar esses dados, tá? Para que tenha uma melhor clareza na questão da coleta e utilização. A gente pode usar até como exemplo as farmácias, né? É um exemplo que a gente sempre usa porque quando a gente vai comprar um remédio, eles sempre solicitam para a gente nosso CNPJ, mas a gente já se perguntou o porquê que eles precisam do nosso CPF, desculpa. A gente já se perguntou por que eles precisam do nosso CPF? Ok, é para um cadastro, mas por quê? Por que precisa desse cadastro? Né? O que eles fazem? Qual é a segurança que esse meu CPF não vai estar sendo compartilhado por outras empresas? A gente nunca se perguntou isso e muitas das vezes as empresas acabam também solicitando isso sem se dar a importância, né, desse dado. Então, a LGPD ela só vem para regulamentar essa questão, né? Às vezes a gente tem muito excesso de informações coletadas, né? E que talvez não seja necessário. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é um dos países com mais fonte de ataque virtual, né? Então acho que essa lei vai vir para regulamentar algumas coisas, né? Para nos dar mais segurança, né? Hoje tem muitas pessoas que ainda não conseguem utilizar a internet, se a gente for as pessoas, né, que têm mais certa idade, tudo que são acostumados a ir até o banco, essas coisas, eles não conseguem utilizar os meios virtuais, né? Pela insegurança que o Brasil tem, né, nessa questão de o quê? A gente tem ainda essa questão que a gente é forte nessa questão de ataques virtuais, né? Então, a LGPD ela vai tratar o quê? Lá no artigo 5, ela define o quê? Que vai tratar dados pessoais, tá? Com informações relacionadas de natureza identificada ou identificável,
ou seja, é nada mais do que aquela pessoa que a gente consegue identificar de uma forma isolada, ou a gente também consegue identificá-la em conjunto com outras pessoas, né? Um exemplo que a gente pode falar é o quê? O nome, né, o nome inteiro da pessoa, a gente consegue identificá-la, o RG, o CPF, o endereço de e-mail dela, os dados de localidade, né, o endereço de IP da máquina, o estado civil ou até dados bancários, tá? É isso que a LGPD vai tratar. Só que ela traz também uma questão que são os dados pessoais de pessoas sensíveis, tá? Essa é a principal questão que a lei fala, que os dados sensíveis são aquelas informações que revelam características de uma pessoa, como religião, sexo, o posicionamento político, orientação sexual, os dados bancários entram, né, como dados sensíveis, filiação sindical, dados genéricos, biometria, né, dados relacionados à saúde, tudo isso é tratado como os dados sensíveis, né? Então, eles têm particularidades, eles identificam a pessoa, então isso a lei fala que o que ela tem que ser tratada de uma forma diferente do que os dados pessoais. A lei fala também da questão de dados anonimizados, né? A anonimização, ela é uma técnica de um processamento de dados, tá? Ela remove ou ela modifica a informação que possa identificar a pessoa. Então, isso é utilizado muito já por essas pesquisas de IBGE, né, que rola. Eles precisam de coletar nossos dados, só que eles não acabam vendo quem é aquela pessoa, né? Eles não veem quem é a Milena. Eles tratam somente as estatísticas da Milena, né? Então isso acaba sendo dado anonimizado, que a lei traz isso, que alguns dados podem ser anonimizados, tá? Lembrando que não é todos, né, gente? Porque a gente pode, se a gente for ver um departamento que vai utilizar bastante essa questão de LGPD, é o RH, né? O RH é o departamento que mais trabalha com dados pessoais. A gente tem que fazer a coleta deles porque a gente tem várias, diversas obrigações, né? E tem alguns dados que não tem como anonimizar, né? Isso a gente vai até ver um pouquinho mais para frente também. Então, a lei fala da questão do tratamento de dados, né? O tratamento de dados é toda aquela operação realizada com os dados pessoais, né? Então, a partir do momento que a gente coleta, a gente produz, a gente recepciona ou a gente utiliza do dado pessoal, a gente já tem que fazer um tratamento dele, tá? A lei ela traz algumas hipóteses, né, de processamento. Então, ela fala assim, ok, a gente entende que vocês precisam, né, de ter fazer alguns processamentos com dados. Então, a gente traz algumas hipóteses. O que, que é essa hipótese? Né? O consentimento expresso. Até porque a gente vai ter que ter o consentimento da pessoa, né, que a gente pode utilizar dos dados dela, igual uma admissão, a gente faz a admissão, a gente dá um contrato para a pessoa assinar, né? Então eu preciso de um consentimento expresso, né? Então a lei traz isso como princípio, como também a lei traz a questão de execução de contrato. Não tem como eu comprar um imóvel se não tiver os meus dados lá, né? Então a lei ela traz que pode. Cumprimento de dever legal ou regulamentatório, a gente não, foi como eu falei já do exemplo de admissão. Eu preciso dos dados para o quê? Para poder mandar essa admissão, né, para o e-social, para fazer a DIRF. Então, tem alguns cumprimentos que isso eu preciso utilizar. Defesa do direito, não tem como a gente entrar com uma ação se a gente também não utilizar, né, os dados da pessoa. Como também proteção à vida, né? Seguro de vida, seguro saúde, a gente precisa de dados, né? Não tem como utilizar sem estar os dados das pessoas, né? Tutela de saúde, como eu falei, interesse legítimo do controlador, né? Tem alguns casos que a lei fala que o controlador precisa daquele direito, vai caber cada empresa definir, né? O para que eu preciso utilizar aqueles dados. E a proteção ao crédito também, né? Tudo isso a gente precisa utilizar dados pessoais. Então, a lei traz essas principais hipóteses que a gente pode estar fazendo o processamento dos dados. A lei fala também um pouquinho do direito
dos titulares, né? Como eu falei, é uma lei para pessoa física, né? Então ela traz essa questão de direito de titulares, né? Quais são os direitos que eles possuem. Então, o dado pessoal é um direito dele, é de cada um, né? Então, a lei menciona que ele terá o quê? Livre acesso aos seus dados coletados, né? O titular vai possuir direito de restringir o tratamento dos seus dados pessoais por meio de recusa ou não fornecer ou fornecer o consentimento, tá? Ele pode também solicitar a eliminação dos seus dados. Também tem alguns casos, se eu voltar exemplo de RH, o funcionário ele foi admitido, trabalhou, depois sai e pede eliminação. Não tem como, né? A gente tem obrigações que a gente precisa entregar para o governo, que eu preciso dos dados dele naquela base. Então, a gente tem sim algumas questões que não tem como eliminar, mas é diferente de eu pegar um funcionário, pegar uma pessoa para participar de um processo seletivo e ele não foi aceito, e se ele solicitar a eliminação na base, você tem que eliminar, né? Ele só passou por um processo. Então, a gente tem algumas coisas que têm que ser mapeadas, né? E ele também pode solicitar a portabilidade dos seus dados para outro controlador. Então, se eu sou um controlador, eu estou utilizando os dados dele, exemplo, um banco, e ele vai mudar de instituição financeira, ele pode solicitar que esses dados sejam migrados, né? Pode fazer a portabilidade. Traz também a informação de compartilhamento, né? Então, se a empresa, o controlador que está com os dados dele, porventura compartilhou esses dados, né, indevidos, é direito do titular ficar sabendo com quem foi compartilhado, né? Ele pode fornecer e depois revogar esse direito de consentimento, né? Ele pode fazer reclamações junto à ANPD, né? Se caso ele achar que porventura a empresa coletou dados desnecessários, ele pode sim ir lá denunciar, como também a oposição, como eu falei, no começo ele deu consentimento e depois ele achou que, por fim, teve muitos dados que foram coletados que não tinha necessidade, ele pode ir lá e fazer sua carta de oposição. Para que todo esse controle, né, possa ter um processo adequado, as empresas vão precisar contar com 3 profissionais específicos, tá? Esses 3 profissionais, eles aparecem na norma, né? Então, primeiro é a figura do controlador, né, que vai ser um profissional que vai tomar as decisões sobre os tratamentos de dados dentro da empresa, tá? A gente tem a figura do operador também, ele que vai ser responsável por aplicar as decisões sobre os tratamentos, e a gente vai ter a figura do encarregado, que na GDPR eles tratam como o DPO, né? Esse encarregado, ele que vai fazer intermédio com o controlador, tá? E o proprietário dos dados, e também com a agência ANPD. É uma nova função, tá? Essa nova função cabe às empresas se adequarem, porque essa figura é uma figura que o quê? Que vai fazer esse intermédio, né? Então, cabe à empresa decidir quem vai ser esse encarregado. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, a responsabilidade dessa equipe, né, essa equipe que vai atender as solicitações, tanto dos usuários, tanto da autoridade. É ideal que o quê? Seja um profissional que tenha um conhecimento de legislação, eu não digo nem o controlador, nem o operador, mas eu acho que encarregado, sim, é uma pessoa que vai ter que ter um conhecimento um pouquinho de legislação, um conhecimento sobre práticas de proteção de dados, né, porque ele que vai acompanhar todo esse mapeamento desde o início, né, de separação de documento, mapear aonde que a empresa possui dados pessoais, né, qual a coleta que eu faço que eu estou coletando dado pessoal, né, como eu estou armazenando, qual é a minha segurança, então vai ser a função dessa pessoa fazer todo esse mapeamento, né, então fica a dica, né, que tem que ser um profissional que tenha um conhecimento, um pouquinho de legislação, um pouquinho de práticas, tá? Aqui eu mostro para vocês quem é o responsável legal e quem responde solidariamente a cada questão, tá? A lei ela fala sobre 10 princípios, tá? Que estão ligados diretamente com o titular,
que aí vai caber à empresa refletir, né, sobre essa questão, como eu falei, né, tem que ter um pouquinho de transparência, tem que verificar se aqueles dados que eu estou coletando, eles não estão, eles estão sendo coletados, tem a necessidade, né, tem a clareza, né, quando eu solicito esse dado, o titular ele sabe, ele tem clareza por que, que você está, por que, que a farmácia está pedindo meu CPF? Eu não tenho clareza, então cabe a gente, né? Cabe às empresas verificar essa clareza, se tem relevância, atualização de dados. Então, assim, o titular ele vai ter que ter esse acesso para o quê? Para atualizar um dado que não esteja de acordo, né? Tem que ver se aquele dado que eu estou solicitando tem a necessidade, está cumprindo, né, a finalidade do meu tratamento. Então, gente, nada mais do que é o quê? A gente vai ter que parar e dar uma olhada em todo o nosso processo. Se os nossos processos que inclui toda a coleta de dados pessoais, se eu estou tendo clareza nisso, se eu estou coletando e tem a necessidade, né? Para mim, o quê? Não infringir nenhuma regra que a LGPD traz, né? E para ver se eu consigo atender tudo isso, né? Essa amplitude toda que a lei vai me trazer. A lei fala, né, da ANPD, então, junto com a lei, o Brasil vai ganhar oficialmente, né, vai contar com um órgão técnico especializado. Esse órgão ele vai ser, né, as pessoas que vão aplicar aquelas multas pesadas, né, aquelas sanções que estão previstas já na sua lei, né? Eles que vão fiscalizar, formalizar processo de diretrizes, né? Hoje a gente não tem processos claros. A LGPD ela foi se baseada na GDPR, a gente sabe que lá já está funcionando, mas a gente ainda tem bastante perguntas, né? Se talvez os meus processos eu preciso mudar, se eu não preciso. Então, a gente ainda tem algumas questões que a gente precisa dessa agência regulamentadora para dar uma clareada na gente, né? Essa agência ela vai ser composta por 23 representantes, né? Vai ser uma comissão que vai ser entre titulares e suplentes. Até o momento não foi divulgado oficialmente, a gente tem alguns nomes já rolando, né? Por aí, onde que eles já estão à frente de algumas questões, mas oficialmente a gente não tem nada publicado, tá? Em caso de incidência de dados, né, caberá à empresa comunicar à agência regulamentadora, e com essas informações, além de comunicar, ela vai precisar informar qual dado foi afetado, qual a proteção que a empresa tomou, né, com essa segurança, onde mudou para isso não acontecer mais, indicar essas medidas, né, que foram tomadas para que isso não ocorra novamente. Essa lei não é nada diferente das outras, né? Ela traz as suas penalidades também. Essas penalidades elas variam, elas podem ser desde advertência até multas diárias, tá? Essas multas elas podem chegar até 50 milhões de reais, como também pode ter suspensões da atividade da empresa, tá? A gente não tem claro ainda em como que vai ser aplicado essas multas, né? Porque a gente precisa da agência para o quê? Para ser definido, né? Até onde, eu só compartilhei um dado, qual vai ser a minha multa, qual vai ser a minha advertência? Isso a gente ainda não tem claro, a gente só tem realmente essas penalidades, né, que são bem altas, que está lá na lei. Né, a GDPR ela também tem essas multas, é um pouquinho mais alta também. A gente já sabe de empresas que levou, Facebook, Google são empresas que já sofreram penalidades da GDPR, né? Porque a gente sabe que tem que ter mapeamento, tem que ter processo, e elas infringiram e elas levaram essa multa. Então a gente vai ter que aguardar, né, essa agência regulamentadora entrar para definir a questão dessas penalidades. Agora, no mês de abril, o governo ele implantou, né, o Comitê de Governança de Dados. Esse comitê ele criou uma cartilha com algumas orientações. Essas orientações são voltadas para entidades administrativas públicas, né? Só que eu achei muito interessante essa leitura, essa cartilha, porque ela traz de uma forma bem ampla como deve ser realizados os tratamentos, né, dos dados pessoais. Ela também te auxilia a questão de processos de compliance
acontece dentro, né, das empresas. Então, eu achei interessante trazer aqui para vocês, tá? Para caso aqueles que não começaram a fazer todo o seu processo né, de mapeamento, de revisão, aonde eu coleto, aonde eu não coleto, eu acho que essa cartilha pode dar uma luz, sim, pode dar um direcionamento. Então, eu deixo aqui para vocês esse QR Code. Ele vai levar vocês para a página da consultoria, tá? Lá na página da consultoria, eu vou mostrar para vocês. A gente tem todo essa questão de tudo que eu falei para vocês aqui, objetivo, tudo lá aparece de uma forma mais explicadinha, né? Que vocês podem consultar quando achar necessário. E aqui eu só estou trazendo para reforçar para vocês, né, como eu mencionei lá no começo, ela foi prorrogada através desse MP 959, ela altera o parágrafo, desculpa, 65, que trata da data de início da vigência. Então, ela passa para dia 3 de maio de 2021, né, eu sei que a gente está vivendo um momento delicado no país, né? Esse momento a gente está passando por tantas mudanças, muitas pessoas trabalhando de casa, né? E a gente nem sequer conseguiu, a gente não conseguiu se preparar para tudo isso, né? Eu sei que muitos podem pensar também, nossa, eu tenho tanta coisa para me preocupar, não vou pensar na LGPD nesse momento. A gente entende, né? A gente sabe que uma hora ela vai entrar, né? Essa decisão de assim, eu vou começar agora ou eu vou começar depois, é uma decisão de cada um. O que a gente deixa aqui para vocês é o quê? Começar assim, eu acho, para a gente não ocorrer o que a gente talvez ocorreu lá no passado, com E-Social, com Bloco K, que muitas vezes a gente acabou o negócio acontecendo, né? Esperamos realmente ser concretizado a data para a gente começar a fazer nossos mapeamentos. Então, talvez seja, né, bom a gente já começar a mapear, fazer essa estrutura dos nossos processos internos, analisar os processos que a gente está utilizando, dados pessoal, se ele é mesmo necessário, né? Se a forma que eu estou armazenando esses dados estão seguros, né? Isso aí é cada um que vai decidir, né? Não adianta, acho que a gente esperar tudo isso passar. Vai passar, mas a lei vai entrar também, né? O que eu tenho para falar para vocês é que a TOTS, como eu já falei, vem realizando todo esse mapeamento, tá? Isso já há um tempo. A gente já identificou alguns campos, né, nos produtos para ajudar vocês a identificar essas questões de dados pessoais, né? A TOTS continua com a sua programação de entrega para agosto, tá? Os releases já vêm com essa alteração. A gente já está nesse processo interno há algum tempo. A gente possui alguns braços externos, né? Algumas empresas que estão nos ajudando. Então, aqui, para a gente, nada muda, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês os próximos eventos, tá bom? Que a gente vai ter agora no mês de maio. Então, a gente vai falar um pouquinho da ECD, segunda rodada, vai ser agora no dia 7 do 5 às 10 horas. A gente vai ter a segunda rodada também de LGPD, tá? Que vai ser agora no dia 20 do 5 às 10 horas. Só voltando aqui, esse QR Code, gente, ele direciona para essa página de eventos, tá? Que fica lá naquele TOTS Responde. Esse é o mesmo endereço aonde que a gente vai estar disponibilizando os vídeos para futuras consultas, tá bom? Então, quem não conhece o endereço da página, se clicar nesse QR Code, ela direciona, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa página que eu mencionei, né? Que tem o material, onde está salva a cartilha também. Eu não sei se todos têm acesso, se já conheceu essa página, mas fica através do tots.com, tá? Ela é uma área logada, vocês vão clicar Sou Cliente e vão para o espaço Legislação. Esse espaço Legislação é uma página que a consultoria cuida, tá? Quando vocês forem logar, vai aparecer esse pop-up. Quem tiver interesse pode cadastrar o e-mail aqui e receber conteúdo. O conteúdo são todas as mudanças que vêm ocorrendo não só na questão fiscal, previdenciária, trabalhista, a consultoria ela faz matérias, ela sempre está divulgando as mudanças que estão ocorrendo, tá? A gente acaba disponibilizando isso através de news, né? Então a gente dispara isso por e-mail. Caso vocês tenham interesse em receber, é só se cadastrar aqui.
Então, aqui é o espaço legislação, né? A gente aqui deixa sempre as últimas obrigações, né? Então, aqui a gente tem a LGPD, vai direcionar para uma página que é um conteúdo somente sobre esse tema, né? Então, aqui aparece tudo que eu falei para vocês, os objetivos, os princípios, os direitos, as penalidades, como que era antes da lei, como que vai ficar agora, né? Aqui está o guia prático que eu falei para vocês, que eu acho interessante, quem tiver curiosidade de ler, ele está aqui para baixar, tá bom? A gente tem alguns posicionamentos, né? A gente tem as questões dos produtos também, né? A gente está tentando unificar numa página todas as informações para ficar melhor o acesso para vocês. A questão do Logix, a gente tem aqui algum material também, tá bom? Tudo que envolve, toda a documentação que a gente fez, que já que é referente à Lei Geral de Proteção de Dados, vocês encontram aqui, tá? Se caso vocês queiram se inscrever para os próximos eventos, é só vocês clicarem aqui também, tá? E vai aparecer todos os eventos que a consultoria faz, tá? A gente tem a página também da consultoria, onde tem alguns materiais. Caso vocês tenham alguma dúvida, ao invés de procurar no Google, vocês podem procurar aqui. Então, por exemplo, se a gente clicar em INSS e pesquisar, vem todo o material que referente a INSS, tá? Vocês podem também consultar aqui, tá bom? Bom, o que eu queria falar com vocês era mais essa questão conceitual e mostrar um pouquinho do espaço para eventuais consultas, tá? Eu vou passar agora para o pessoal de Produto Logix, tá? Eles vão falar com vocês um pouquinho. Então, eu vou passar para o Clóvis. Peço para vocês aguardarem só um minutinho enquanto a gente muda de apresentador. E aquilo que eu falei no começo, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui nas perguntas que a gente vai respondendo, tá bom? Só um instante. Boa tarde, me ouvem? Sim. Legal. Estão vendo a minha tela? É apenas um slide que eu estou mostrando. Conseguem ver? Eu estou vendo a sua tela, mas não está no slide, está no seu monitor só. Agora sim. Estava duplicada ali. Estão vendo agora? Ok, Agora né? sim, agora está ok. Legal. Boa tarde a todos. Meu nome é Clóvis. Faço parte da Torre Supply, onde está o produto Logix. E diante de tudo isso que a Milena mostrou, a TOTOS como um todo, né, a equipe de Framework, fez vários estudos para melhor se adequar à LGPD, para que melhor possa atender a todos os clientes. A equipe de Framework fez uma série de tratativas internas, programas e ferramentas que vão gerar auditoria de segurança. E para isso, eles precisavam que fosse identificado, tivesse alguns passos iniciais. O primeiro passo seria a identificação dos campos pessoais sensíveis. Entende? O que nós fizemos? Foi reunido todos os representantes dos módulos do produto Logix, pessoas com extremo conhecimento dos campos, das tabelas, dos bancos. Foi juntada essa equipe e foi avaliado campo a campo. O primeiro princípio a ser utilizado para decidir ou sugerir que o campo seja marcado um pessoal sensível, anonimizável ou não, a primeira utilização foi o princípio do campo, o propósito do campo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, assim, CPF. Onde tem um campo CPF, o CPF é um campo pessoal. Ele identifica a pessoa, é bem direto, bem objetivo. Um campo que não foi marcado, por exemplo, centro de custo. Centro de custo não é um campo que identifica um titular.
Por que eu estou usando esse exemplo? Em algumas das nossas pesquisas foi descoberto, foi entendido, que alguns de nossos clientes, eles usam esse campo, a descrição do campo centro de custo, estavam colocando o nome de uma pessoa, nome do gerente da área, nome do gerente, exemplo, existe o campo centro de custo, onde tem o formato do centro de custo e tem a descrição. Lá, ali eles usavam como João da Silva. Então, não marcamos esse campo como pessoal, mas é uma sugestão. Então, assim, o que os clientes têm que fazer? Os controladores, todos os que usam o produto Logix, vão ter que revisitar aqueles campos marcados ali, aqueles campos que a TOTO sugeriu como pessoal, revisitar e ver se para o seu segmento, para o seu processo, para o seu modelo, isso é pessoal ou não. Deve ser marcado ou deve ser desmarcado. Como também os demais campos ali não marcados, que a equipe de produto não entendeu como sugestão, também devem ser examinados e marcados, ou não. Então tem que ter uma revisitar em tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que a equipe de produto fez. Isso necessariamente vai ser preciso que seja contratada uma consultoria para examinar bem de perto mesmo, até sendo repetitivo, mas o seu modelo, o seu processo, o seu segmento, e daí chegar aos campos. Uma segunda parte que foi feita, uma segunda que também vai sair a carga, é a identificação das rotinas. Como fizemos a identificação dos campos, entende, pessoais, marcamos, precisaria ser identificadas as rotinas que passam por esse campo, as rotinas, os programas que usam esse campo para mostrar, para carregar, para editar, para atualizar, para excluir. Também já foi feita uma identificação prévia, já tem uma carga. Com essas duas informações ali e o frame guardando isso internamente, fazendo as suas tratativas, é possível gerar tudo o que é necessário para auditoria e segurança. Log de segurança, log de usabilidade, qual usuário que passou por aquele programa, passou por aquele campo. Entendam que tudo isso que a TOTOS fez, tudo que vai sair como marcado, como identificado como pessoal, todas as rotinas para gerar o log de segurança, isso é sugestão da TOTOS, tá? Cada controlador será responsável pela usabilidade, pelo incremento desses campos, por ligarem ou desligarem. Isso vai ser uma avaliação do controlador. Ok, pessoal? Então, a partir disso aí, agora o Ayrton Carini, ele vai mostrar uma ferramenta a qual o cliente ou controlador ele vai ter acesso para exportar os dados já carregados, aquilo que foi sugestão, importar dados e também eu adianto também que nessa mesma ferramenta que ele vai apresentar é onde vocês estarão tratando o seu banco específico, o seu campo específico, suas tabelas específicas, que para ser controlados pela auditoria e segurança dentro do framework, também terão que ser mapeados, também terá que ser feito o estudo da mesma forma. Ok? Obrigado a todos. Depois a Milena acho que vai abrir um espaço para tirar dúvidas, se a gente puder ajudar em mais algo. Agora eu passo para o Ayrton Carini, que vai apresentar a ferramenta. Ok? Por enquanto, obrigado. Boa tarde, vocês me ouvem? Oi, Ayrton, boa Perfeito, tarde. Ayrton. Certinho. Ok. Como o Clóvis comentou, meu nome é Ayrton, eu vou apresentar para vocês o que o framework vai disponibilizar para o nosso cliente. Né? Então, para atender as normas, ajudar o nosso cliente a atenderem as normas da LGPD, o que a gente vai entregar de solução para os nossos clientes? É exatamente o que vocês veem na tela, são os dados protegidos, né?
clicar aqui para ver a nossa agenda. O que eu vou falar nessa apresentação é o que nós vamos entregar no nosso produto, as releases que vão estar disponíveis, as funcionalidades em si, eu vou fazer uma visão geral do que a gente desenvolveu. E ao final da apresentação tem alguns links com algumas documentações do que foi desenvolvido pela equipe de Framework. Falando sobre as entregas do projeto, um dos requisitos do projeto que a gente tinha em mente é justamente a configuração desses campos pessoais ou sensíveis, né? Todo esse mapeamento que foi feito dentro da TOTUS, os nossos clientes também vão precisar fazer, seja ele conferindo o que a TOTUS sugeriu ou configurando novos campos de programas customizados. A parte de anonimização, a gente criou meios técnicos para as áreas de negócio e também para os nossos clientes possibilitarem a anonimização desses dados pessoais e sensíveis, caso eles sejam permitidos a anonimização. Eu vou mostrar mais para frente ali como que é essa permissão de anonimização. E também um dos requisitos, né, é a questão de log e auditoria desses dados. Como é que a gente está acessando, o que a gente está fazendo em cima desses dados, ou as modificações, as exclusões, a inclusão desses dados, né? Como é que a gente vai entregar, como é que a gente vai atender esse requisito de log e auditoria. Na parte de segurança de dados, o Logix hoje já entrega ferramentas, meios para possibilitar essa segurança dessas informações, né? Onde usuários podem ou não ter acesso a essas informações, seja através de permissão de acesso a programas ou até mesmo acesso de leitura a determinados campos de alguns programas. Isso já existe hoje no produto. Falando sobre as releases que essas funcionalidades serão disponibilizadas. Aqui nós temos no produto Logix, hoje no mercado, a 12.1.28. Essas funcionalidades do Logix, elas vão estar disponíveis em qualquer versão do Logix, seja 12.1.20, 12.1.21, 12.1.27, 12.1.28 e, obviamente, versões futuras. Mas isso com o framework Fix 12.1.28.01. Esse Fix ali pode ser aplicável em qualquer versão do Logix. São Fix incrementais, ou seja, o cliente precisa aplicar os fixes desde a versão corrente do Logix até a 12.1.28.01. Então, se o cliente tem essa versão do Fix do Framework na 12.1.28.01, ele vai ter todas essas funcionalidades que eu vou estar apresentando aqui. As funcionalidades, né? O que a gente vai entregar aqui de funcionalidade no requisito de configuração de campos pessoais e sensíveis. Então, a gente tem essa parte de importador, como é que a gente vai importar a rotina e os campos pessoais de algum arquivo de texto que vai ser disponibilizado ou pela TOTUS, ou até mesmo um arquivo exportado pelo próprio cliente para fins de backup ou para importar em outra base, por exemplo, de uma base de teste para uma base de produção, ou uma base da matriz para uma base da filial, né? Então, tem essa funcionalidade também. O próprio gerenciamento dos campos pessoais e sensíveis e o exportador, né, que eu comentei agora. Falando aqui, tem um vídeo mostrando como é que é o gerenciamento dos campos pessoais, né? Aqui tem o log 10.000.
Aqui, basicamente, ele vai estar com todas as funcionalidades que vão ajudar o cliente a cadastrar os campos pessoais, a alterar esses campos pessoais, incluir classificações desse campo. Esse campo aqui, eu vou precisar aqui no produto por meio de um consentimento. Por que eu vou utilizar no produto aqui? Eu vou cadastrar o e-mail do usuário para contatos do próprio sistema. Então, eu cadastro aqui, eu coloco a justificativa, né? Por que eu estou coletando esses dados, né? E eu também identifico aqui que processos do produto, que programas do produto, né, que utiliza esse campo. Então, eu consigo identificar aonde que esse campo é utilizado. Então, para um relatório que eu puder for emitir, eu consigo entregar para o usuário onde que eu usei os seus dados aqui, né? Então, eu tenho essas ferramentas aqui para auxiliar aqui o nosso cliente com relação à lei de dados pessoais, né? E também nessa própria tela a gente pode acessar a funcionalidade de importador e exportador. Essas duas telas elas vão ter o objetivo de importar e exportar as configurações dos campos, desses campos, né? E rotinas também, né? Eu não vou importar ou exportar dados pessoais. Eu vou importar e exportar essas configurações aqui para que eu possa guardar um backup, para que eu possa importar numa outra base, ou até mesmo importar um arquivo gerado pela TOTUS, né, com uma sugestão de campos que a área de produto mapeou. Falando sobre a funcionalidade de facilitador, né, que a gente precisa registrar essas ações de inclusão, alteração, exclusão de dados sensíveis, o que nós temos no produto, né? Foi desenvolvido no Log 10.000 uma funcionalidade de auditoria, onde ele clicando no botão de auditoria, na própria tela do Log 10.000, vai ser exibida uma mensagem que vai criar uma auditoria para os campos protegidos. Para todos os campos que são protegidos e cadastrados no Log 10.000, ele vai gerar uma auditoria caso o usuário aceite essa tela, essa pergunta, né? Então, ele vai gerar uma auditoria do tipo rotina no audit trail do Logix. Aqui é a tela do log 08100, onde ele criou lá uma auditoria de dados protegidos com a data que foi gerada do tipo rotina. Ali ele vai abranger todas as tabelas e campos que foram mapeados e vai gerar uma auditoria caso o cliente deseja auditar esses dados, quem que está alterando, quem que está acessando esses dados, né? E o cliente, então, vai poder também ativar e desativar essas auditorias, né? Foi uma passada rápida, esse objetivo dessa apresentação não é me aprofundar tecnicamente, né? Então, na parte de documentação, a gente liberou aqui, tem 2 links, né? Uma justamente do nosso configurador de dados pessoais, que é o Log 10.000. Aqui tem um link e também tem um link sobre a nossa API de anonimização, né? Que como a gente disponibilizou o configurador para nossos clientes cadastrarem os seus específicos, né? A gente também disponibilizou uma API para que os clientes possam também, né, fazer uso dessa API e fazer a anonimização dos dados pessoais em seus programas específicos. Aí também tem um link para fazer como que utiliza, tem os exemplos, então é bem fácil de utilizar. Da minha parte é isso, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato nas perguntas, quem tiver alguma dúvida depois, fiquem à vontade para mandar um e-mail para mim, a gente
Se eu não conseguir responder, eu vou conseguir mobilizar algumas pessoas para responder as dúvidas. E é isso. Muito obrigado. Pessoal, o microfone ele vai permanecer fechado, tá? Então vai ficar mudo, mas a gente está aqui no chat respondendo as dúvidas, tá? Vocês podem ir mandando que a gente está respondendo.
Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Bacana. Deixa eu me apresentar. Estou aqui respondendo as perguntas aqui no chat, né? Meu nome é Winston. Eu sou o líder aqui da equipe de desenvolvimento do Framework. Tá? Tem algumas perguntas aqui que são mais direcionadas às áreas de negócio, tá? Então, talvez eu não tenha todas as respostas, porque o nosso contexto aqui é mais da ferramenta, né, de apoio, né? Como o Ayrton comentou. Ah, ali respondendo aqui o Eduardo Pinho, né, sobre a definição da finalidade do tratamento, né? Lá no configurador de dados protegidos, né, existe ali alguns campos, né? Por exemplo, um é com relação à classificação do tratamento, tá? Essa classificação do tratamento diz respeito, por exemplo, por que você está coletando aquela informação? Ah, eu estou coletando aquilo porque eu tenho uma execução de contrato, uma obrigação legal, é um consentimento, né? Então, ali você vai informar a finalidade, tá? E baseado nessa classificação de tratamento, você vai dar uma justificativa. Ou seja, a TOTS vai sugerir uma justificativa, então, para esse exemplo ali do e-mail, né? Do marketing, né? Mas você pode ir lá e, não, eu não gostei dessa justificativa aqui da TOTS, eu vou colocar a minha aqui. Então, essa ferramenta vai permitir que você altere a justificativa e altere, por exemplo, também a classificação do dado. Não, para mim aqui não é uma execução de contrato, é sei lá, um interesse legítimo, né? Então você vai lá, vai alterar a classificação para aquele dado, para aquele campo da tabela e vai informar a sua justificativa. Não sei se eu respondi a pergunta do Eduardo. Ver se ele responde ali no chat. Temos mais alguma pergunta em aberto, Helena? Não, não temos. Não. Não, foi todas respondidas. Surgiu mais. O Eduardo, ele respondeu aqui, respondeu em partes. Mas mesmo assim, como eu garanto que o usuário só vai acessar o campo que classifiquei em todas as rotinas? Uhum. Tá. Essa questão da segurança, tá, ela não vai ser tratada a nível de campo, né? Então, a gente tem esse mapeamento que faz o relacionamento das rotinas versus campos, ou seja, se uma rotina faz um tratamento de um dado pessoal, ela vai aparecer lá no configurador de dados protegidos e a partir dessa informação a gente vai ligar, né, por exemplo, a auditoria para aquele programa, toda vez que ele for executado pelo usuário, tá? Então a gente vai ter auditorias, né? Vai ter logs de auditoria tanto para acesso do programa, que diz respeito então à questão da leitura, e também para manipulação, né, do dado com relação à inclusão, alteração e remoção do dado. Tá? Então isso tudo vai ficar registrado. Tá? Então esse refinamento da segurança, né, vai ser tratado, já existe, né, essa solução no produto do Logix, que é por meio lá da segurança de programas, os grupos de segurança e tudo mais. Vamos ver se respondemos a dúvida do Eduardo. Vamos lá. É porque é aquilo, né? São campos que vão ser vocês mapearam, mas cabe ao usuário verificar quem terá acesso e quem não vai ter, né? É isso que eu Isso. entendi, né? Tá. Uhum. Isso.
Esse mapeamento ele foi feito, né, pelas áreas de negócio, principalmente, que é onde tem o maior volume de dados pessoais, digamos assim. Aham. Dentro do framework é basicamente nome e e-mail, tá? Uhum. Não tem muitas informações, mas as áreas de negócio é que tem esse um maior volume, né, Uhum. de então eles é que fizeram a maior parte do input, né, dos dados dentro do configurador lá com as sugestões. Legal. E aí, baseado nessas sugestões, aí o controlador vai lá e faz o refinamento, né? Lá ele pode dizer, não, esse dado aqui, nesse momento, não é anonimizável, não gostei da justificativa, a classificação do tratamento é outra. Porque aquilo são tudo sugestões, né? Não que o cliente tem que falar, não, eu vou fazer dessa forma, né? Até porque a responsabilidade é Uhum, totalmente da empresa, né? A TOTO só está ajudando na questão de mapear os campos, né? exato. Ah, tá. E ali teve uma outra pergunta sobre a questão da remoção dos dados, negócio de Uhum. empresa. Realmente, eu com framework, eu não sei responder isso, porque é mais um tratamento de informação da área de negócio. Tá? É, Tipo, porque é aquilo, né? As empresas têm que fazer o seu mapeamento, elas que vão verificar quais os dados que elas coletam, qual departamento tem, né, coleta de dados pessoais, como que eles vão trabalhar isso. Isso eu acho que é mais particularidade, né? Aí não é questão sistêmica, né? É questão de como a empresa vai se adequar a essa nova lei, né? uhum, O Eduardo respondeu aqui, né? Ele agradeceu, ele falou que ele vai ver detalhes junto à área de produto. isso aí. É, eu acho que assim, coisas que são um pouco mais específicas, né? Acho que é bom abrir ticket, ter uma resposta mais direcionada, né? A essas questões, né? Uhum. Ele mandou Aqui o outra pergunta. Eduardo agora mandou outra pergunta. Isso. Essa questão dos dados, né? Então, Uhum, por exemplo, é muito comum a gente, não sei no Logix, né? No DataSul, por uhum, exemplo, o pessoal do atendimento acaba pedindo o dump das tabelas, né? Fazer teste. Então, vai ter que ter um certo cuidado aí do controlador ao repassar essas informações para TOTS, por exemplo, né? A uhum, questão dos logs, né? Também já existe um tratamento lá para ocultar essas informações sensíveis, né? Então já não passa usuário, senha, né? Então acredito que também tem que haver essa preocupação e já existem técnicas, né? A nível de programa, né? Técnicas de programação que fazem o ocultamento dessas informações. Ah, tá, entendi. Era isso? Ele respondeu obrigado. Então, eu acho que não temos mais dúvidas, né? Mas aquilo, a gente fica aqui à disposição, né? Se caso tem alguma coisa que seja um pouco mais voltado para a empresa, a gente sugere que abra um ticket, né? Que a gente fica à disposição para responder. Vocês têm mais algum? Não sei se o Clóvis quer falar mais um pouquinho ou se a gente pode encerrar por aqui. Não, para mim tá tranquilo. As dúvidas eu acho que foram interessantes. O Wilson ali e o Ayrton esclareceram bastante, né? Porque, assim, dúvidas surgirão muitas mais. O que a TOTUS está fazendo, né, como um todo, como produto, é tentar se adequar com aquilo que já é possível ter, né? Que já foi entendido, que já foi compreendido. Mas Isso, até repetindo algumas palavras da Milena, como existe uma agência e não existem nomes embaixo, então muita coisa está obscura ainda. E a sim. TOTS vai se adequando ao longo do tempo. Isso, a gente está, né, fizemos um mapeamento, né, estamos entregando para não deixar tudo acontecer, né, quando realmente falar agora vai, né? Então a gente já está se antecipando, né? Mas a gente sabe que muitas coisas podem mudar, sim. A gente sabe que talvez a gente possa até ter que rever o nosso trabalho, né? Mas o que a gente entende é que não, a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que se mobilizar e já começar a verificar onde a gente tem esses dados, né? É isso Mas aí. então tá bom. A gente fica por aqui, tá? A gente agradece a participação de todos. Como eu falei, esse evento ele está sendo gravado, tá? Ele vai para edição e depois ele sobe para aquela página que eu mostrei para vocês, tá? Vamos ter a segunda rodada também, como eu mencionei, e a gente fica à disposição. Caso tenha dúvidas pontuais, podem abrir ticket que a gente está aqui para
para responder para vocês, tá? Gente, agradeço a participação de todos, tá? Do Adriano, do Ayrton, do Clove, do Winston, tá? Foi muito legal, tá? Espero vocês na segunda rodada. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Boa semana, bom trabalho a todos. Obrigado para vocês também.